linfático, né? Numa remoção da cirurgia quando tem que ser feita a remoção da mama, certo? Sendo sim. que se os glândulos linfáticos, eles que protegem, se eles protegem o corpo justamente para que não ocorra essa metástase, que, digamos, são 3 estágios, né? O estágio 1, 2 e o 3. E quando há essa remoção, é porque ele na verdade, ele já atingiu os gânglios, né? E já está na corrente sanguínea, não é isso? É por isso que é feita essa remoção, porque o médico não pode simplesmente tirar o gânglio linfático só pela forma... Só por prevenção. O gânglio linfático pode ser tirado também por prevenção. Mas é porque ele que protege, ele não protege, no caso, que são os glândulos linfáticos que protegem justamente, porque quando ele já é um tumor invasivo... Silvana, é uma questão de risco-benefício. Tá. Entendeu? O risco de manter o linfonodo é muito maior do que o benefício de deixar ele lá. Então, por uma questão de risco-benefício, prefere-se remover os gânglios linfáticos. Tá? Vai ter uma redução na proteção? Vai, mas é pior do que o câncer continuar. Tá, porque ele tem... Sim, fala. É melhor remover os gânglios do que o câncer continuar. Correr o risco do câncer continuar. Então, é uma questão mesmo de risco-benefício. Tá certo. O risco de manter é muito grande, porque eles podem ter metastasiado e aí o câncer pode gerar um tumor secundário e aí vai manter o risco quando de morte. Quando ele já está no terceiro estágio, que ele já caiu na corrente sanguínea, então a proporção é bem maior dele afetar um outro órgão, não é isso? Com certeza. Tá bom. Certo? Então, é uma questão de risco-benefício. Então, continuando. Vocês ouviram sobre a metástase linfática. Sobre metástase hematológica, vocês ouviram o que eu falei? Sim, professor, eu ouvi no caso da leucemia, como você deu o exemplo. Vocês ouviram a parte dos cânceres de estômago, intestino e pâncreas que eles metastasiam para o fígado? Sim. Por que eles metastasiam para o fígado? Porque eles são drenados e todos eles passam pelo fígado através da veia porta, né? Vocês ouviram também sobre metástase de sítios distantes? Por que os tumores eles migram para regiões distantes? Porque eles encontram ambientes adequados para se multiplicarem. Essa parte vocês ouviram também? Sim, por exemplo, nesse caso aí, a gente pode dar como exemplo, nesse caso aí, os linfomas de não Hodgkin e o linfoma de Hodgkin, né? Sim. Eles sempre são linfonodos que eles vão migrando para outros lados também, né? Exatamente. Só que acontece o seguinte. Espera aí. Tanto o linfoma de Hodgkin quanto o linfoma não Hodgkin, eles são cânceres de linfonodo, né? Só que o linfoma de Hodgkin, eu não lembro qual dos dois, que um pode leucemizar, né? Um, ele pode cair na corrente sanguínea e o outro não. Deixa eu só ver aqui. Os dois se originam... É o de Hodgkin, né? Porque o paciente, às vezes, ele morre sangrando. Nesse caso aí de linfoma de Hodgkin. Eu já vi muito isso lá na Aldenora. É o de Hodgkin que leucemiza, não é? Isso. O de Hodgkin, ele cai na corrente sanguínea e pode vir um câncer hematológico. Isso. Muitas das vezes, a maioria dos pacientes, eles morrem sangrando. O professor ficou de novo mudo.
problema voltou, voltou, hein, professor? Eu não sei, tá dando problema aqui, ó. Não sei se é a internet do professor, não. Eu acho que o problema está na internet dele. É a internet dele aqui, ó. Gente, eu acho que dessa vez... Que demorou, né? Dessa vez demorou. Estão conseguindo ouvir? Sim. Agora sim. Ah, porque Agora internet daqui, porque eu moro numa região onde não tem muitas ofertas de internet. Então, a que eu tenho aqui, eu tenho que me contentar com ela. Então, o que acontece? O linfoma de Hodgkin, eles migram para a medula óssea e aí eles vão comprimir a medula óssea. Essa medula óssea, cada vez mais comprimida, vai reduzir a produção de hemácia, de plaqueta e de leucócito. Então, o indivíduo ele vai desenvolver anemia, hemorragia e imunodeficiência. Eles vão ficar mais suscetíveis a infecções, vão ter anemia e vão ter sangramento. Certo? Certo. Tranquilo, pessoal? sim. Podemos continuar? Podemos? Claro. Vamos lá. Então, essa metástase de tumores em sítios distantes acontece porque o tumor primário sofre metástase e essas células elas vão encontrar ambientes adequados ao seu crescimento em outras regiões. Né? Como a gente falou, o câncer de mama ele tem uma grande predileção a migrar a metastasiar para a medula óssea, porque essas células neoplásicas malignas da mama encontram na medula óssea um ambiente adequado. Né? E não é que elas conseguem encontrar, elas vão direto para a medula óssea. É que aquele câncer ele vai liberar várias metástases e apenas as que chegam na medula óssea, por exemplo, elas conseguem sobreviver. Vamos supor que elas migraram para o cérebro, migraram para os pulmões, e aí essas metástases que vão para outros tecidos não sobrevivem porque não encontram um ambiente adequado. Mas quando chega na medula óssea, essa neoplasia de mama encontra um ambiente adequado para se desenvolver. Então, por exemplo, a transferrina é uma proteína que transporta ferro, né, pelo sangue. A gente já até estudou ela nas aulas anteriores. E ela é muito encontrada em pulmão. E ela é ótima para promover o crescimento de células malignas. Por isso que muitos tipos de câncer maligno, eles migram para os pulmões e se desenvolvem lá. Porque lá no pulmão ele vai encontrar um ambiente adequado para a sobrevivência. Então, sítios preferenciais para metástase, esses ambientes, né, eles contêm citocinas, fatores de crescimento e outras características do microambiente que facilitam a evolução desse tumor secundário, tumor metastático. As células metastáticas, elas se proliferam numa espécie de tentativa e erro. Se estima que cada tumor maligno, ele libera milhares de fragmentos, né? E a cada 10 mil fragmentos que o tumor maligno libera, apenas um consegue crescer em outro local. Então, é uma espécie de tentativa e erro. Aqueles fragmentos vão saindo pela corrente sanguínea e aquele que chegar no local adequado para a sobrevivência, ele vai se desenvolver, gerando assim um tumor secundário. Então, lógico, quanto mais metástase esse tumor faz, maior a chance dele gerar um tumor secundário.
Como que essa metástase ocorre? Essa metástase ocorre em fases. A primeira etapa da metástase é o desprendimento de células do tumor primário. Essa célula, depois que se desprende, ela começa a invadir a matriz extracelular do tecido vizinho e também começa a ganhar acesso ao vaso sanguíneo. Como que isso acontece? Porque as células metastáticas, elas produzem enzimas digestivas que degradam as proteínas da matriz extracelular, abrindo caminho para que essas células neoplásicas consigam infiltrar no tumor, né, no tecido adjacente e consigam chegar até o vaso sanguíneo. Depois que elas chegam no vaso sanguíneo, aí vem a pergunta: professor, mas você não falou que as células sanguíneas têm a capacidade de destruir células tumorais? Sim. Mas como é que essas células tumorais conseguem sobreviver na circulação sanguínea? Elas têm uma estratégia. Elas vão se aderir a plaquetas, formando um trombo, né? A célula tumoral vai ficar no meio e ela vai ficar rodeada de plaquetas. Ela vai ficar escondida dentro desse trombo, desse êmbolo tumoral. Então, quando as células tumorais chegam na circulação, elas vão formar um agregado e aderir a componentes circulantes, como as plaquetas, formando um êmbolo tumoral. E aí vem a diferença de trombo para êmbolo, tá? O trombo é uma massa fixa e o êmbolo é uma massa móvel. Então, um coágulo sanguíneo que está parado, ele é um trombo. Um coágulo sanguíneo que está em movimentação na corrente sanguínea é um êmbolo. Tá? Então, esse êmbolo tumoral, ele se desloca pela circulação até que ele consiga se ancorar, consiga se aderir na parede do vaso. Ele consegue se aderir porque eles produzem receptores para uma proteína da parede do vaso, chamado de receptores de laminina. Então, eles se ancoram na parede do vaso, e aí esse ancoramento facilita a invasão no tecido distante. Essa invasão acontece porque as células malignas também produzem enzimas digestivas, como a colagenase tipo 4. A enzima colagenase, ela degrada colágeno, né, tipo 4. E aí esse colágeno destruído, ele gera um espaço que as células neoplásicas conseguem penetrar, ultrapassar a parede do vaso e chegar ao órgão, né, ao órgão a qual ele está metastasiando. Inclusive, essas enzimas, como colagenase, elas são utilizadas em cosméticos para remover tecido morto. Por exemplo, ela é utilizada para produtos para suavizar a textura das mãos, né? A mão que está muito grossa, cheia de pele morta. A gente pode utilizar, né, creme para as mãos com colagenase, que vai remover o excesso de pele morta e a pele vai ficar mais fininha. Essa mesma colagenase, ela é utilizada, por exemplo, em amaciantes de carne, né, que vai degradar as fibras colágenas que deixam a carne mais dura. Então, aquela carne dura, cheia de fibra, quando você coloca amaciante de carne, ele vai degradar as fibras colágenas. Pode ser tanto por essa proteína, por essa enzima, colagenase tipo 4, mas existe também uma substância de origem vegetal chamada de papaína. A papaína, ela é encontrada na secreção do mamão verde, né, da papaya, por isso o nome papaína. Essa papaína também tem a capacidade de degradar fibras colágenas e ela é utilizada também em amaciante de carne. Algumas pessoas até às vezes, sabendo disso, ou até por instinto, utilizam leite de mamão verde no tempero de carne de churrasco para deixar a carne mais macia. E isso acontece por conta disso, porque o leite de mamão verde tem papaína que degrada as fibras colágenas, né, e deixa a carne mais macia. Então, quando no próximo churrasco, depois do lockdown, depois da quarentena, quando vocês estiverem no churrasco, vocês expliquem para os seus convidados por que, né, como que o amaciante de carne faz o seu efeito e como que o leite de mamão, até Coca-Cola também faz esse efeito de deixar a carne mais macia, porque eles degradam as fibras colágenas.
Então, o tumor também tem essa estratégia de invadir o tecido vizinho através da produção de enzimas proteolíticas. E aí, quando essas células tumorais invadem o tecido, né, que está sendo colonizado, eles precisam estabelecer um suprimento sanguíneo, porque para esse tumor crescer, esse tumor secundário crescer, ele precisa de sangue. Aí eles começam a secretar fatores de crescimento endotelial vascular, que vai promover a angiogênese, promover o crescimento de novos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, então, vão nutrir esse novo tumor, levando sangue, levando água, sais minerais, nutrientes, para que esse tumor cresça de maneira rápida. Então, esse tumor ele só consegue crescer, né, de acordo com o microambiente que esse tecido lhe fornece, né, gerando substâncias estimulatórias ou inibitórias para o crescimento desse tumor. Então, o crescimento tumoral, ele é influenciado, né, por algumas características. Depois que a célula chega no tecido invadido, promove o seu suprimento sanguíneo através da angiogênese, o crescimento desse tumor vai depender de 3 fatores. Primeiro, o número de células que estão se dividindo rápido. Quanto mais células que esse tumor tem, que se dividem rápido, né, que não entram na fase G0, mais rapidamente esse tumor secundário vai crescer. Outro ponto que influencia o crescimento é a duração do ciclo celular. Então, a duração do ciclo celular é o espaço entre uma mitose e outra. Quanto mais curto for o tempo entre uma mitose e outra, mais rápido essa célula se multiplica, consequentemente, mais rápido o tumor vai evoluir. E também o número de células perdidas. O tumor ele vai crescer mais rápido, quanto menos células ele perder. E a gente sabe que esse tumor ele vai perder células porque algumas delas vão fazer apoptose e algumas delas também vão ser atacadas pelo sistema imunológico, né? O sistema imune, ele tem células ali que reconhecem essas células tumorais e destrói. Então, uma célula, só para resumir e finalizar a aula, uma célula normal, ela pode ser estimulada a se transformar numa célula neoplásica a partir da ação de substâncias ou agentes cancerígenos. Essa célula, então, uma vez transformada pela ação desse agente cancerígeno, ela vai se multiplicar de forma desordenada. Ela pode se transformar num clone benigno, onde essas células vão se dividir, mas vão amadurecer, e o crescimento vai ser por expansão. Não vão invadir tecidos adjacentes. Mas, se essa transformação gerar uma célula de clone maligno, essas células vão se dividir num tecido, se for um tecido sólido, e elas vão crescer através de invasão, ou por semeadura, ou por invasão, disseminação hematogênica ou disseminação linfática. Ou seja, essa massa tumoral, ela vai invadir os tecidos vizinhos, ou ela vai invadir tecidos distantes através do acesso ao vaso sanguíneo ou vaso linfático. Então, exemplo aqui, um tecido epitelial, ele pode sofrer mutação genética, formação de um câncer. Esse câncer, ele pode invadir os vasos sanguíneos. Essas células tumorais, elas se transformam em êmbolos tumorais, até que elas aderem à parede do vaso e consigam invadir determinados tecidos. Um tecido em que essa célula vai ter um grande sucesso é quando elas invadem o tecido do fígado. Esse microambiente do fígado gera um ambiente adequado para que essa neoplasia epitelial cresça, formando uma metástase no fígado. Então, aqui nós temos uma tabela que mostra diferenças de diversos pontos entre células normais e células do câncer. E nessa figurinha mostra as etapas da metástase. O tumor primário, ele se desprende, invade o tecido vizinho, tem acesso ao vaso sanguíneo. Lá no vaso sanguíneo, essas células elas vão se aderir a plaquetas, formando êmbolos tumorais. Esse êmbolo se adere à parede do vaso, em um tecido distante, invade o tecido e promove a angiogênese, a produção de novos vasos sanguíneos, para que esse tecido secundário, esse tumor secundário, consiga sobreviver e crescer. Então, essa primeira figura daqui de cima
ela representa a predileção de alguns tipos de câncer. Por exemplo, o câncer de próstata, ele tem uma predileção para metástase no cérebro, no pulmão, no fígado e principalmente na medula óssea. O câncer de colo maligno, ele tem uma predileção pequena para metastasiar para a medula óssea, a predileção maior é para o fígado e também tem uma predileção pequena para os pulmões. Câncer de mama, predileção muito grande para a medula óssea e pulmões. Predileção intermediária para o fígado e predileção pequena para o cérebro. Câncer de pâncreas tem uma predileção muito grande para metastasiar para o fígado e uma predileção intermediária para os pulmões. Aqui nós temos, nessa outra figura, um ambiente tumoral, onde essas células tumorais elas interagem com outras células do tecido vizinho, como fibroblastos, as células de defesa. Inclusive, o tumor ele consegue crescer mais rapidamente quando ele consegue se esconder dessas células de defesa. Então, essa interação entre as células tumorais e as células do ambiente ao redor, né, facilitam o crescimento e também facilitam a capacidade de invadir e sofrer metástase. Quando esse tumor ele consegue chegar num tecido distante, eles vão induzir o crescimento de novos vasos sanguíneos, né, chamado de angiogênese. E esse crescimento de novos vasos sanguíneos promove a nutrição e a perfusão desse tumor, onde leva nutrientes e sangue para que esse tumor cresça de forma mais rápida. Essa figura aqui do canto inferior direito mostra as principais características das neoplasias malignas. Uma delas é a autossuficiência para sinais estimulatórios. Ou seja, essas células cancerígenas, as neoplasias malignas, elas vão crescer independente do tecido estimular o crescimento dela ou não. Outra característica é a insensibilidade a sinais inibitórios de crescimento. Então, esse tumor ele vai continuar crescendo mesmo que o tecido adjacente libere substâncias para inibir o crescimento. Professor, a gente tem como exemplo desse tumor, aquele tumor de cabeça e pescoço. Sim. A gente vê muito isso também, né? Que ele cresce e mesmo com a químio ou a rádio, não tem como... Ele continua crescendo. Isso. Exatamente. As células neoplásicas malignas, elas também têm a capacidade de invadir tecidos adjacentes e promover metástase. E ela também tem um potencial de replicação ilimitado, ou seja, elas se multiplicam de forma indeterminada, né? E também elas promovem angiogênese sustentada, ou seja, a produção de novos vasos sanguíneos. E elas têm mecanismo de evasão da apoptose, elas conseguem impedir a sua morte. Elas se tornam meio que imortais. Elas, mesmo velhas, mesmo por um longo período, elas conseguem sobreviver por muito tempo, porque elas impedem, elas bloqueiam os mecanismos de apoptose delas mesmas. Aqui nós temos uma figura que representa a resposta imune antitumoral. O sistema imunológico, ele consegue reconhecer que essas células neoplásicas, elas expressam proteínas aberrantes, decorrente da sua modificação genética. Essas proteínas aberrantes são reconhecidas pelas células sentinelas, que apresentam esses antígenos tumorais para as células do sistema imune adaptativo e geram uma resposta, produzindo linfócitos T citotóxicos e produzindo anticorpos que combatem as células cancerígenas. Professor, mas se o sistema imune consegue destruir as células cancerígenas, por que o câncer muitas vezes consegue crescer? É porque a taxa de destruição causada pelo sistema imunológico é menor do que a taxa de proliferação. Então, o câncer ele continua crescendo mesmo com a resposta imunológica. Tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu acho essa aula fantástica. Gostei muito mais por conta da participação de vocês. Eu sabia que hoje